Então, demorou, mas parece que alguns olavetes já estão se pronunciando a respeito do caso Roberto Alvim, né? Eu estava assistindo aqui a um vídeo do Bernardo Kister a respeito desse caso, né? Em que ele procura justificar todo esse teatro ali, né? Em realidade. E dentro da sua eloquência, ele é um cara eloquente, ele não é um cara incompetente intelectualmente, mas no meu entender, eu não, como eu digo, todos esses alunos do Olavo, e eu estou dizendo também porque eu me incluo nisso, né? Parece que demora para nós nos tornarmos mais experientes, assim, no sentido de, como eu sempre gosto de frisar aqui, dar um sopro de vida para a nossa experiência de vida e a nossa experiência intelectual, né? Ou seja, projetar uma forma sobre os nossos estudos e não simplesmente engolir e regurgitar os conteúdos, que é o que me parece sempre, na maior parte é, das expressões, né, dos alunos do Olavo ou dos Olavetes. Né? Eu mesmo me preocupo com isso, eu mesmo procuro, né, prestar atenção, levando em conta aquilo que o professor Olavo mesmo explica, você respeitar o seu mundo, o seu universo, e procurar preenchê-lo de mais conteúdo, sublimá-lo, né, a partir da sua experiência. Não se trata, como ele mesmo explica, não é questão de ter um pensamento próprio. Nós não criamos o nosso ser, não criamos o nosso cérebro. Né? Nós devemos participar de um pensamento verdadeiro, mas a partir da nossa experiência. Né? E é o que não é o que acontece, no meu entender, com os discursos desses Olavetes. Né? Teve ali o Bernardo Kiss, toda a explicação que ele procurou expressar ali no seu canal a respeito deste caso, eu ouvi na Jovem Pan, a partir da fala do Felipe Moura Brasil, do Augusto Nunes, né? Um pouco do que o Bernardo Kiesel falou, eu ouvi também do próprio Lobão, que está se opondo radicalmente ao governo e ao professor Olavo de Carvalho. Então, não tem muito o que explicar nisso. Sabe por quê? Porque o caso é muito recente. E outra coisa, me parece, ninguém tocou no assunto, não sei se isso é pertinente, mas não é porque o Roberto Alvim decidiu inaugurar a sua curta carreira como secretário da Cultura com um discurso, né, muito teatral e de péssimo gosto, não no sentido da profundidade e do conteúdo, mas da referência, né, histórica. Não é esse discurso que vai determinar necessariamente a competência dele ou não para o cargo. O discurso pegou mal pela sua clara referência à cultura nazista e então ele foi imediatamente exonerado do caso. Mas isso não prova nada de que ele não tivesse, não prova, né, que ele tenha competência ou não para o cargo. Como ele está especializado em uma esfera da arte, em uma esfera da cultura, eu não acredito que ele tenha competência para assumir a esfera integral da cultura no Brasil, né? E agora foi convidada a Regina Duarte, que é outra também atriz, ou seja, uma pessoa especializada numa esfera da arte, numa esfera da cultura, e eu não sei se ela vai conseguir abarcar toda a cultura. Então, não seria o caso. Eu, no meu entender, né, no meu entender, para um cargo como esse, só uma pessoa, não digo o professor Olavo, mas uma pessoa mais ou menos do mesmo quilate, próximo, né, que tenha um, uma formação e um horizonte de consciência nesse sentido mais amplo, um leque de opções maiores. Né. Também foi o caso daquele Dante Mantovani, que expressou um discurso bastante radical e, de certa forma, absurdo. Né. Então, são problemas que estão ocorrendo no governo, ou seja, pessoas que estão indicando essas personalidades para o governo estão dando mancada, estão dando com os burros na água, a princípio. Né? E então a carreira do Roberto Alvim no governo mal começou e já terminou. E ninguém sequer deu a chance, pelo menos, do cara demonstrar se ele de fato tem competência para isso ou não. Embora o discurso de abertura dele, né, tenha sido de mau gosto. Então parece que tá todo mundo focando sempre na mesma coisa. É o tentar maquiar, pegou mal. Pô, o cara deu um mau exemplo.
né? Nós somos autocríticos, nós somos a direita, nós somos conservadores, nós não somos coerentes como o pessoal da esquerda que fica tentando passar pano para os erros. Nós somos, né? Nós, em primeiro lugar, focamos na verdade. Então, né? Aqui, em primeiro lugar, o bem, a cultura, a verdade. Então, não vamos, né? Permitir que uma pessoa incompetente ou que venha a causar danos à cultura assuma, né, essa função no governo, simplesmente porque é nosso amigo e porque é nosso companheiro e está a favor da nossa causa particular. Né? Então me parece isso, aquela coisa da autocrítica, né? Está se fazendo questão de expressar uma autocrítica, mas ao mesmo tempo, né, todos esses problemas, todas essas incoerências do governo estão sendo muito mal justificadas pelas pessoas que estão envolvidas, né? Por exemplo, o Roberto Alvim, ele participou daquele áudio lá do podcast com o Flávio Morges e o cara foi exaltado, né? De fato, a história dele é uma história bastante significativa, tanto na carreira dele quanto na vida pessoal, o processo de conversão dele, a doença pela qual ele passou e se curou. Então ele tem os méritos dele. Mas agora a coisa, ali em termos de se assumir um cargo no atual governo, ela começou mal, mas não quer dizer que ela terminasse mal, entendeu? E o que seria interessante explicar para o povo, né, é quem foi que elaborou o discurso e por que que foi permitido isso aí, né? Quem que revisou esse discurso e quem que deu o aval para ele se expressar desta maneira. Eu acho que para esses Olavetes, bom, o Bernardo Kiss tentou, né? Eu, sinceramente, não estou levando a sério. Por mais eloquente, elegante e inteligentemente que ele se expresse, a mim não convence. Então, o que eu recomendaria para esses Olavetes é o seguinte, que vocês estudem um pouco mais de psicologia. O professor Olavo sempre recomenda, entre os grandes, né, cientistas, filósofos, psicólogos do século XX, este, Alfred Adler. No caso aqui, nesse livro, né, A Infância Problemática, vamos dizer assim, ele explica que o que o sujeito declara sobre si ou sobre a realidade realmente não importa. O que importa são os seus atos, entende? Então, eu acho que caberia avaliar quais seriam os atos do futuro ministro Roberto Alvim, ministro da Cultura. Né? Mas, como o discurso causou uma, esse escândalo todo, né, ficou inviável, pelo menos na aparência, né, para o governo levar isso adiante. Né? Mas, digamos que o Bolsonaro e todas as pessoas envolvidas insistissem em manter ele lá e simplesmente publicassem um meia-culpa ali, uma justificativa, isso não vai se repetir, mas a pessoa é competente. Não, já se cortou o suposto mal pela raiz. Né? Então, o que demonstra assim, ou tudo isso é uma coisa orquestrada no sentido de dar a entender que o governo esse atual governo ele é autocrítico e que ele está preocupado com o bem real da população e que não vai permitir esse tipo de situação, ou as pessoas que estão envolvidas não estão tendo competência para indicar personalidades competentes para assumir tal ou tal cargo e então estão tentando se justificar à toa. Né? É muito estranho. Né? Então, eu acredito que é isso. Eu acho que valeria a pena até deixar ele exercer o cargo para ver aonde a coisa ia chegar. Né? Afinal de contas, tudo é o campo das possibilidades. Vamos pensar como cientistas, como filósofos. Não seria brincadeira. Mas agora a possível substituta do Roberto Alves será a Regina Duarte. Eu não sei se a Regina Duarte tem competência para isso. Agora, se ela for imposta, se ela aceitar o convite e for impostada, vamos ver o discurso dela. Se o discurso dela
for bastante, é, bastante inteligente, demonstrando bastante bom senso, tudo bem. Então, vai pegar bem para a imagem do governo. Mas será que ela vai ter competência para gerir tudo isso? Aí é que tá. Será que o que importa é a fachada ou, né, aquilo que a pessoa declara ou os atos da pessoa, conforme aqui o próprio Alfred Adler coloca? Ou uma referência ainda mais elevada, São Tomás de Aquino, né, na Suma contra os Gentios, quando ele fala a alma conhecida pelos seus atos. Então, me parece que toda essa justificativa aí, sobretudo dos Olavetes, demonstra ou que eles não são competentes, tão competentes quanto demonstram ser, ou que eles estão, né, armando algum teatrinho aí para o povo brasileiro para demonstrar que o governo, né, ele está realmente preocupado em primeiro lugar com a verdade e com o bem da população, né? Me parece isso. Falo por mim, tá? Não estou afirmando que isso é verdade, mas tudo isso para mim parece um espetáculo bastante dúbio. Era isso.